Boa tarde, amigos aí do podcast ABC News Esporte. Mais um dia aqui, nessa segunda-feira, dia 27, 17 horas, estamos em ponto para trazer as novidades aí dos times da nossa região do ABC Paulista aí. Vamos falar de São Bernardo, Cachorrão, Tigre e quem mais? O Wallace vai falar outros aqui que eu já perdi. Vamos falar do jogo aí contra. Vamos começar logo falando do São Bernardo do Campo, o Tigre que vinha numa posição bacana, vinha, né, todo elegante no campeonato ali no começo. E aí aqui a gente já tem um final de semana meio triste, né? Ou mais do que triste, né? Porque, pô, da forma que ele vem seguindo hoje, Wallace, 5 derrotas, é isso? E 3 empates 3 empates. nos últimos 8 jogos. Quer dizer, é uma queda livre. Sim. É emocional o que tá tendo aí? Boa tarde, Wallace. Boa tarde, Elias. Boa tarde, nossos telespectadores aí que acompanham o nosso podcast ABC News. Começar aí falando do Tigre, né? O São Bernardo, que neste domingo perdeu mais um jogo em casa, né, desta vez de virada pro Ceará, Elias. Na abertura aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E como você disse, queda livre, velho. Queda livre, né? É, porque 8, assim, 5 derrotas. 5, é. 3 empates, assim, e são 8 jogos ruins, né? Pra quem tava Então. liderando ali no. Chegou a liderar a competição, né, Elias? E, tipo, pro torcedor, né, deu uma empolgada, falou, pô, nesse embalo o São Bernardo logo logo vai estar aí na Série A, mas pelo visto tomou um caminho diferente do que o torcedor estava imaginando, né? Eu acho que o São Bernardo tá querendo igualar a campanha que ele teve aí quando pegou uma sequência boa, né? Porque foram uma sequência de 9 jogos sem derrotas, que foi quando ele Agora ele quer chegou. fazer 9 com Agora derrotas. quer fazer exatamente 9 sem vitórias, né? E assim, pô, o jogo até que foi legal, dinâmico, né? Como você pode ver aí, 4-3, jogão de bola aí para uma Série B, né? Uma partida de 7 gols. O São Bernardo saiu na frente do placar, ainda no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio. Aí o zagueirão Helder fez o gol. Mas aí depois o Ceará, que também estava numa posição meio delicada, né? Que tava brigando lá embaixo. Aí acho que resolveu jogar a bola, né? Foi uma É, virada espetacular, né? empatou o jogo, né, Elias? E depois o São Bernardo chegou a fazer 2-1. Aí o Ceará fez 2-2. Aí virou, fez 3-2. E com uma molecadinha boa aí que tá surgindo no Ceará, né? O técnico Daniel acabou mexendo no time e deu certo. É um time, assim, perdeu de virada 4-3. Pô, os dois times fizeram bastante gols aí. Mostra um time até que briga, né? Mas que não segura. Tá nesse patamar, né? Então, você fala do São Bernardo, né, Elias? A questão do São Bernardo, cara, eu não sei se é emocional, porque técnico Tático, talvez, você acha? Porque em casa o São Bernardo não tem mostrado a mesma consistência quando tem jogado fora. É, Que teria que ser, assim, dentro de casa não exatamente, está mais favorável. exatamente, tá Confortável, né? contando com o apoio da torcida, né? Conhece o campo e o professor Catalá não está conseguindo impor esse mesmo desempenho que o São Bernardo tem fora, né, dentro do 1º de maio. Então não sei o que está acontecendo, né? Porque o São Bernardo fez um bom primeiro tempo, né? Fez o gol, abriu o placar, chegou até ter algumas possibilidades de aumentar o placar, inclusive. Mas aí no segundo tempo parece que o time meio que dá aquela dispersada, né? Aí depois tomou um empate, foi para cima, como eu tava falando, fez 2-1, sofreu um novo empate, aí veio a virada do Ceará, né? Aí quase no final do jogo, o Pedrinho fez 3-2 num bonito gol também, e aí já praticamente no último minuto, aí aos 45 o Ceará fez o quarto gol e aí, apesar dos acréscimos, né, teve acho que 6 ou 7 minutos de acréscimo, mas aí para você buscar o empate já fica muito complicado, né? Então o São Bernardo tem sofrido isso em casa, né? Não está conseguindo ter o mesmo desempenho fora no 1º de maio. E como você disse, o que seria importante, porque se você quer subir, né? Se você está conseguindo fazer o placar fora, em dentro de casa é primordial você conquistar os pontos, né? E aí
como você abriu o programa falando, o São Bernardo tá em queda livre Tá em aí. queda livre. 8 jogos sem vitória e é complicado pra É. campanha. E aí a gente levantou aqui, não sei se você pode confirmar, mas são 27 gols sofridos em 20 rodadas. A Uhum. defesa tá pecando um pouco aí também, né? É, Porque você pega o ataque que fez 3 gols, brigou ali, né? Independente da virada, mas aí faltou um pouco de trabalho da defesa, né? Aí você pega um resultado, os números, né? 27 gols sofridos em 20 rodadas é muito, né? Vai acabar caindo pra cima do técnico também? precisa Daqui a pouco entender. ele sai também, não tira do Então, técnico. o Catalá, ele é um técnico longevo dentro do clube, né? Se eu não me engano, deve ser até um dos que mais tempo tem dentro de um clube, né? Dirigindo um clube, no Brasil. Ele tem feito um bom trabalho, né? Ele foi o responsável por levar o São Bernardo à segunda, à Série B, né? Ia falar segunda divisão, mas a Série B. É, mas assim, uma hora, se não, você não conseguir colocar o time nos trilhos novamente, uma hora a conta chega, né? Nisso. Ainda mais no futebol brasileiro, né? Que a pressão é grande. É, eu acho que ele precisa entender o que está acontecendo no time. Como eu estava falando, é emocional, é ajuste tático, às vezes é o adversário que está melhor, está precisando de reforços, precisa entender isso. Ele mesmo falou assim, no último jogo, que o São Bernardo não ia ter, assim, poderia trazer uma peça ou outra, mas não teria condições de reforçar o elenco agora, no meio do ano. Então, o São Bernardo vai com o que tem. E o time já demonstrou que tem capacidade para fazer um bom É, campeonato. De repente, aí, briga bem, né? né, pelo menos a permanência, acredito que vai ficar na Série B. Só que se não chegar a um determinado acordo aí, né, do time, um entrosamento melhor, e se continuar com essa sequência negativa, o São Bernardo vai sofrer, né? Porque aí os que estão lá embaixo começam a subir. Começa a subir. E a 10ª posição tá feio, né? Pra quem tava em primeiro, já tá em 10º agora por Então, conta dos resultados. e aí exatamente, aí você vê os seus adversários conseguindo os pontos, subindo cada vez mais na tabela e você ficando para trás. Inclusive, hoje o São Bernardo se encontra aí na 10ª posição, mas ele pode cair ainda, né? Porque ainda É, tem um jogo hoje, né? Que hora que é o jogam, jogo jogam o hoje? Atlético, né? Que é de Minas Gerais, joga o CRB e joga o Botafogo. E essas três equipes têm condições de ultrapassá-lo. É Então, tudo depois, à noite os jogos? os jogos são à noite. São complemento da rodada, né? Da Ah, 20ª rodada é hoje, segunda-feira não segunda-feira. era normal ter jogo, né? Segunda-feira, né? O campeonato da Série B É é normal? normal, né? A gente até brincava muito, né, na época, quando o Palmeiras caía, quando o Corinthians já caiu, né? Na Ah, vai segunda, jogar na segunda. carro. É, e você Então, falou dessa tendência aí, né, de queda dele, que se ele continuar caindo, vai dar espaço para outros subirem. Então, quer dizer, hoje ele pode amanhecer na terça-feira em 13º, é décimo isso? terceiro. Caramba, Se dependendo da combinação de de resultados aí, resultados, né? né? Principalmente, acho que se eu não me engano, o Botafogo aí que tem 24, mas pode chegar a 27, mas no saldo de gols pode ultrapassar o São Bernardo. Então, dependendo, né, de quanto for o resultado, né, se o Botafogo vier a ganhar, aí, né, dependendo de quanto for o jogo, É, o São Bernardo pode perder até 3 posições. bom, agora vai ter que depender de jogos para não cair mais um pouco. O alerta, Tá ligado? eu acho que tá ligado a 5 rodadas. Alguém que não entendeu, né? Eu acho que algumas rodadas atrás, né? Da Sim, forma que eles vêm perdendo e empatando, já tá, esse alerta já foi acendido lá atrás, mas talvez o técnico não conseguiu mexer a peça certa. Eu acredito que tem que mexer, vai ter que mexer, seja na zaga, porque do jeito que tá, meu, ele já sabe que não tá emplacando mais. Alguém então. tá desmotivado, é emocional, como a gente acabou de falar, é tático, que aí Então, precisaria mexer. exatamente assim, Elias. O que que a gente precisa entender? A briga que ele tava para ser em primeiro, daqui a pouco começa a brigar para Briga não ser rebaixado, né? exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Pode ser a sequência de jogos, mas assim, hoje o São Bernardo só joga a Série B, né, no momento. E só vai jogar a Série B.
Mas assim, será que os jogos em sequências têm desgastado a equipe? Né? É, como já vinha dito, o São Bernardo não tem um grande elenco, né? Mas acredito que dê para disputar o campeonato. Não vejo o São Bernardo se voltar, né? Esse entrosamento, essa conexão. Acredito que o time volte aos trilhos novamente, e consiga, de repente, ter aquela sequência de vitórias novamente. Mas assim, como é um time que veio de divisões inferiores, de repente, por ainda ser considerado, né? Não tem assim um grande resultado, né, em campeonatos brasileiros, né, ainda não disputou uma Série A, é a primeira vez que ele disputa a Série Série B. B. Pode ser que sinta, né? Mas eu acho assim que ainda dá para caminhar, trilhar aí um norte para que o São Bernardo se mantenha, né, na Série B. Início do segundo turno, né, Elias? É o primeiro jogo, vamos dizer assim, Tá aquecendo do a retorno, máquina. né? Então pode ser que como você disse, ligue o alerta novamente, o São Bernardo volte a trilhar aí o caminho das vitórias e quem sabe permaneça aí. 27 pontos, de repente se ganhasse um chegava a 30, aí para você alcançar, vai como a gente fala, né, no meio do futebol, que 45 pontos é aquela margem para você ali ficar, permanecer, vai, Permanecer, né? na Série B. Agora a briga então é permanecer. Ou ainda tem uma reviravolta aí para ir para uma Série A. Pode acontecer, né? Tava em primeiro. Sim, hoje, Dá tempo ainda. vamos analisar lá. Hoje, se bem que o Fortaleza ainda joga também na rodada, né? Mas ele tá na sexta colocação, que é a última colocação, né? O último time que vai disputar ali os playoffs do acesso, né? Tem 31 pontos. São 4 pontos hoje de diferença, não é um grande É, absurdo não é absurdo assim. o São Bernardo almejar essa colocação. Então aí vamos ter mais 18 rodadas até o final do campeonato. Dá para você se recuperar, né? Caso o Fortaleza vença, aí ele vai a 34, mas aí o Juventude que tem 32 fica ali, subiria essa margem para 5 pontos. É um número que dá para alcançar, considerando que ainda tem um confronto direto, né, entre as duas equipes, no caso seria São Bernardo e Juventude. Então poderia cair para 2. Então, ao longo do campeonato, você conseguindo melhorar o seu desempenho, é uma posição que você de repente consiga ali almejar uma colocação melhor. Só que assim, o Campeonato Brasileiro, ele é muito complicado, né, Elias? É muito difícil. A gente vê que tem grandes equipes na Série B. Você tem lá um Criciúma, você tem o próprio Fortaleza, que até o ano passado estava na Série A. Você tem um Sport, você tem o próprio Ceará, que são equipes grandes, né, do futebol brasileiro, Avaí, alguns outros times. Então, assim, é um campeonato pesado. Você tem um Goiás também, que sempre está na Série A também. Então, o São Bernardo precisa entender esse momento, né, no meu modo de ver, aonde ele precisa acertar, principalmente dentro de casa, que é onde ele está perdendo vários pontos, vários jogos, para de repente poder conquistar aí os pontos necessários para que possa brigar por esse acesso. É isso aí. Esse foi o Tigre. A sensação do momento aqui da região do ABC Paulista, que começou o campeonato muito bem. Agora tá mediano e vamos ver se ele consegue se recuperar, sair dessa UTI, né, e voltar ali para almejar, quem sabe. São 4 times que passam, que sobem. Sobem, são 4 times que sobem. Ah, acho que vai conseguir. Vamos torcer. Eu torci tanto pelo Brasil na Copa do Mundo, por que que eu não posso torcer pro Tigre subir, né? E aí, só para você ter uma base da relação, né, do São Bernardo como zona de rebaixamento, o primeiro time hoje na zona de rebaixamento é o Londrina, que tem 20 pontos. Então você tem 7 pontos aí da zona de rebaixamento e 4, 5 pontos lá para a zona de acesso, aí é o dos playoffs de acesso. Então tá na metade ali, mas para quem já foi líder do campeonato, é uma queda brusca e preocupante. Aí, é isso aí. Quero mandar um abraço pro nosso amigo lá de Diadema, o Chefe Brasil, nosso internauta que mais número um, que sempre está nos assistindo, está nos criticando. Chefe Brasil, que é um dos cartolas do ABC Paulista, de Diadema principalmente. Não sei se cartola seria o certo para ele, mas é um cara que conhece muito o futebol ali em Diadema, na região,
e principalmente ali nos times profissionais. Não fizemos uma matéria sua ainda, chefe Brasil, mas faremos um dia. Ele que é amigo do Neto, é amigo do Ricardo Teixeira, do Denilson, tem contato direto dos caras para poder falar: ó, vem aqui fazer um jogo festivo na nossa cidade. Chefe Brasil é uma personalidade diferente, um cara bacana. Um abraço, chefe Brasil. Logo mais a gente vai fazer aquela matéria, hein? E a gente continua aqui na nossa região, no ABC Paulista, nossos times aqui, Mauá e outros times aí já estão meio que descansando pro ano que vem, né? Hum. Os dois Mauás, né? Tem o Índio, tem o outro, é O qual? Grêmio O Grêmio Mauaense. Mauaense. Então estão descansando para pro ano que vem já, Wallace? O... Eu não Sai um chequei. pouco da pauta aqui, aí deixei o cara na mão. Ele manda aqui, ó, vamos falar sobre isso. Aí a gente quer reviver os times que É um- estão descansando um pouquinho, né? já estão descansando, já não foram tão bem quanto o ano passado, né, Elias? Principalmente quando o Mauá Futebol Clube chegou até a semifinal e por detalhes ali não conseguiu essa classificação. Mas a gente tem aí a Copa Paulista, né? Copa Paulista, que a gente ia Que, falar agora, é, que tá outro time de São Bernardo, que esses Cachorrão. times não. Por eles estarem disputando, né, a Bezinha, como a gente fala, né? Que é Uhum. hoje considerada a quinta divisão do futebol paulista. é, a Copa Paulista jogam aquelas equipes que disputaram aí a Paulista da Série A2, A3, A4, né? Uhum. Então temos aí o Esporte Clube São Bernardo, o Esporte Clube Santo André e o AD São Caetano disputando essa competição. É, os três da região aqui de ABC. Exatamente. E que apesar de estarem no mesmo grupo, estão para trás aí, porque quem lidera é um inóspito ingressante aí, que é o São José do, Ele que do Vale do, lidera do Vale do Paraíba, aí, Elias. Invadiu o grupo o grupo do do grande Paulista, do ABC ABC. e tá E é, batendo, é verdade. e tá batendo aqui nos times da região. Não pode deixar, gente. Tem que reagir aí, né? É, e lidera o grupo aí com 6 pontos, né? Depois da vitória sobre o Cachorrão. Num bom jogo também, Elias. O Cachorrão, apesar de não tá no Paulistão da Série A3, ele tá demonstrando um bom desempenho aí, né? É, o Jogando Cachorro, fora de casa, é 3 pontos e 3 pontos, né? ele Em venceu seu três primeiro jogos? 2 jogos. Em 2 jogos. Ah, É, tá. perdeu agora no final de semana, né? Perdeu no sábado aí pro São José, de 2-1, mas jogando lá Na casa dos lá homens. no Vale do Paraíba. Chegou a empatar, mas no finalzinho do jogo tomou o segundo gol e acabou perdendo o jogo. Mas assim, por você estar jogando fora de casa, é um resultado considerado aí. Uhum. Ainda continua na segunda posição, né? Mas como tem jogos de ida e volta, tá? É possivelmente que o São Bernardo possa aí vencer o São José no retorno e de repente, quem sabe até se classificar na para a próxima fase, né? E Agora o Santo André e São Caetano empatou. já o Santo André e São Caetano perderam na primeira rodada, Elias. E aí vinham em busca aí de se tentar de se reerguer na competição, mas acabaram no 0-0. Apesar do 0-0, foi um outro bom jogo também, tá? O Santo André acabou ficando com um jogador a menos, mas ainda teve possibilidade de fazer gol. É, faltou detalhes ali, um capricho melhor dos seus atacantes e, o resultado ficou no 0-0. O ruim desse jogo, né, detalhe, ponto negativo, vamos dizer assim, foi a briga das torcidas, né, Elias? Não sei se você ficou sabendo, mas não podemos dizer que seja torcedor ali, mas são vândalos, né? Que representando o São Caetano, que dificilmente você ouvia falar alguma coisa assim. E há muito tempo que a gente não se ouve falar em brigas entre torcidas do ABC. Nessa partida, torcedores tentaram invadir o acesso à torcida do Santo André. E ali ontem, infelizmente, na torcida do Santo André, você via muita família, né? Crianças, idosos, cadeirantes
esses arruaceiros, podemos dizer assim, tentaram ali Invadiu. invadir, brigar durante até o próprio jogo. Cenas lamentáveis, Elias. Lamentável, até por considerar que Santo André e São Caetano, né, Vizinho, cidade vizinha da exatamente, região. tem que se unir mais, né, tentando ali crescer a cada dia mais. Os dois que já foram, né, épocas atrás, passadas, a gente via que eles disputaram. A gente pode ver aí o São Caetano, que já chegou numa final de Libertadores, né, vice-campeão Libertadores, vice-campeão brasileiro, um Santo André campeão de uma Copa do Brasil. E aí, hoje, disputando a Copa Paulista, ok, mas tem que pensar grande, né? Deixar esses desafios. A gente não sabe por que que rolou isso, né? Se foi provocação de um lado ou do outro, O que não justifica também, né? exatamente. Mas ver essas duas equipes, assim, as torcidas Não vou falar do Santo André, porque quem tentou invadir foi a de São Foi Caetano, São mas tentar Caetano. essa degladiação é lamentável. Isso é um trabalho para o Dr. Carlos Alberto, né? Será que será que vai acontecer com o time? Qual que é o gancho, a penalidade que eles vão tomar também? Provavelmente já deve estar acontecendo essa apuração da parte deles, né? Acredito que sim. É, porque hoje em dia não dá mais para você ver um local que você tá lá para se divertir, né, para sair de lá contente e com a família, e de repente você tá num momento ali de suspense, atento, porque vai começar uma briga que a gente nunca sabe onde vai parar, uma briga de estádio, né? Exatamente, né, Elias? Começa ali com dois caras, vai aumentando, de repente tá o estádio inteiro brigando, nego dando paulada na cabeça do outro. A gente já viveu isso aqui em São Paulo e Palmeiras um bom tempo atrás, né? Que foi, acho que no Morumbi, se eu não me engano, né? O cara deu a paulada, É ele o depois Pacaembu, mas esse foi pra daí cá, foi pro estádio de fora, mas assim, foi uma briga que eu tô falando dela, que eu me lembrei agora, que me deixou marcado. Aquilo ali foi um negócio muito bom. Então, assim, dentro do estádio, um monte de gente ali com os ânimos alterados, quando na verdade você tinha que estar contente, alegre, se divertindo, né? Então, é que nesse caso que você citou, que você trouxe aí a lembrança, Elias, lógico, foi em outras épocas, mas foi em tipo um jogo de garotos, né? Era copinha, É né? copinha, uma decisão de uma copinha. E, como você falou, não justifica. É lamentável, mas assim, embora seja anos atrás, hoje, 2026, cara, Acontecer. primeiro que não. A proporção que se tomou naquela época não é a mesma de hoje, porque assim, as torcidas eram menores, mas Uhum. assim, ali era um momento de lazer. Domingo de manhã, cara. Você sai com a É, sua família, às vezes você quer fazer um programa diferente, e como foi citado, né? Você tinha lá crianças, idosos, né? Mulheres no meio, para você acompanhar ali o time da sua cidade. Pode não ser o seu time do coração, mas é o time da sua cidade. Você quer prestigiar, você quer fortalecer. E assim, quem vai nesses locais, ele quer ver a cidade cada vez mais falada. mais forte no futebol, que é um Exatamente. esporte mundial, né? Pois é, então. E essa Copa Paulista, ela te dá a oportunidade de você, de repente, voltar a disputar uma Copa do Brasil, tá disputando uma Série D, que de repente, quem sabe, te leva novamente a uma Série C, Série B e Série A. É, assim por diante, isso. Exato, entendeu? Então, assim, aí você começa. Tá certo que é considerado um clássico, mas que fique isso em campo, né? É, as duas equipes jogaram limpo, né? Você não viu briga em campo, mas aí na torcida você vê esse conflito aí dos torcedores, e que agora haverá um novo clássico, né? Que agora é São Caetano e São Bernardo na próxima rodada. É. Mas é uma vergonha isso, isso não tem que Sim, acontecer, tem que acabar, penalizar severamente de fato, e para ver se estanca essa questão de nego querer achar que pode tudo pois é. enfim, e tirar o direito da pessoa que está ali para se divertir, né? Inclusive, a gente pode até falar, né, Elias? O exemplo que se leva, né, para os futuros torcedores, né? Torcedores, jogadores que estão aí Imagine as novos, crianças que estão lá, que querem ir lá querem ser ver. jogador, quer só Você assistir. entendeu? Mas então, vamos voltar aqui então à nossa pauta. O cachorrão, então, só não pode agora também ficar dependendo de resultados alheios aí, né? Como tá o São Bernardo lá na série. Não pode cair nessa situação, né? Porque 3 pontos em 3 jogos é um aproveitamento assim baixo. 3 pontos. Foi uma Três vitória. jogos e 3 pontos.
Não, 2 jogos. Vai pro terceiro agora, né, Ah, próxima rodada. Ele venceu o primeiro, né, que foi a estreia diante do Santo André. Eles foram, aí venceram por ele 3 a venceu. Ah, 1. tá. Então por isso tá com três, tá? E Dois de agora empate. agora foi derrotado pelo São José e na terceira rodada enfrenta agora o São Caetano, né? Então, lógico, São Caetano que vai jogar em casa, eu acho que precisa ver onde é que vai ser esse jogo, porque na primeira rodada a equipe do São José reclamou muito do campo. Parece que a Federação Paulista ia interditar o Anacleto, né? Pelas condições do gramado, que realmente estava bem precário, Elias. Muita terra no campo. E como a gente já citou aqui, um time que já foi de Série A, final de Brasileiro, final de Libertadores, não pode ter o campo Que tá. que apresenta essas Vai condições, né? quebrar as cravas da chuteira do cara, o cara vai ficar bravo. É. E aí imagina, você vai chutar a bola, você chuta mais terra do que bola. O fato, É, então, é que ele precisa vencer a próxima rodada. Precisa, né? Se não vencer, São José dá uma disparada. exatamente. É São José, rápido ou é curto esse campeonato? é, O que que dá pra vamos essa... dizer aí que é curto, É né, Elias? curto, né? Porque são jogos de ida e volta, né? O grupo. Você se classifica, o primeiro colocado já vai para as quartas, o segundo vai É disputar curto. também ali uma segunda fase, né? Para ver quem é que vai disputar as quartas de final depois, e aí vai em semifinal. Aí os dois finalistas já tem uma vaguinha ali, ou Série D do Brasileiro ou Copa do Brasil. Então é Que meio é que importante, né? um campeonato curto e que um vacilo É, já vai pra eliminação. vamos supor aqui, Ele o Santo André vira. mesmo que vai jogar contra o São José. Ele tem um ponto. Vai fazer o seu segundo jogo em casa. Se de repente ele perde o São José, aí já se vê uma situação meio complicada, porque na próxima, né, no retorno aí do grupo, ele vai fazer 2 jogos fora. Então, para você poder recuperar esses pontos fora de casa, já fica mais complicado, né? E aí onde vem a eliminação rápida. Mas então, agora acabou a Copa do Mundo, né? E começam os campeonatos aqui. No caso desses, estava rolando normal, né? Somente a Série B, A Série B tava rolando, conforme a Copa acontecia, mas a Série A não. E a né? Série A volta pós-Copas, com bastante vencedores, com grandes vencedores. Como é que ficou aí essa questão? Eu já vou deixar logo para você falar esses Pois times que é, né, você Elias? pontuou aqui. Vamos lá. Retomando o Campeonato Brasileiro aí da Série A, né? Para quem tava com saudades do Brasileirão, ou não, né? Ou Depois de não. assistir a Copa do Mundo, né? Conversando um pouco antes aqui, você falou que o Neymar já meteu 2 gols. Fez dois Olha só, gols. se ele tivesse jogando, a gente tinha ganhado a Copa, gente. O cara voltou da Copa, jogou 2 tempos, meteu 2 gols. Ah, é de pirraça isso aí, não é possível. Então, mas vamos detalhar lá, porque a Copa do Mundo terminou semana passada, né? Todo mundo sabe, a Espanha é campeã mundial. E aí o Santos já vem aí E com. só você e o Vampeta que falou que a Espanha seria campeã? Não, eu falei que a Espanha seria a favorita, né? Eu até achava que a Argentina poderia ganhar pelo conjunto dos jogadores, mas para mim decepcionou o jogo. É, A, a da Fran- Argentina, né? a Espanha não tem como falar que não foi Mas a gente vai merecedora. falar sobre isso aí. Não vamos perder o fio da meada. Eu tiro o cara do prumo. Mas, enfim, para quem tava com saudades ou não, né, Elias, do Campeonato Brasileiro, estamos aí já, né, final de semana tivemos aí os jogos do retorno, né, porque a rodada, né, o primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro terminou durante a semana, né, o Santos, começando pelo Santos, o Santos foi derrotado pelo Botafogo, mas jogando em casa na Vila Belmiro conseguiu aí um empate, né, contra a Chapecoense. E como você bem disse, o Neymar anotou dois, né? O primeiro gol foi um bonito gol, uma jogada trabalhada ali. Ele bateu de primeira e depois um pênalti, que na minha opinião foi discutível ali. Não, não acho que foi pênalti, tá? Não vejo aquela mão ali como pênalti. Cadê o VAR? Então, Não funciona nessa hora o VAR? Tem que trocar ele. a, Tem que que- a- ter um fiscalizador do a VAR agora. questão disso daí, né, Elias?
Cara, é complicado porque antes da Copa do Mundo, o VAR é muito intervencionista. Pós-Copa do Mundo, acho que agora o VAR Legalize. não, Tá liberado. não quer mais se intervir, né, PC? Estão xingando a mãe do VAR também. Né? Antes era do juiz, agora estão xingando a mãe do VAR. Ele tá ficando E triste. aí tem o ponto, né? O Neymar fez 2 gols, mas pelo jogo, quem assistiu o jogo, ô Elias, você viu o Neymar não sei se porque ele queria realmente tomar o cartão amarelo, mas você via ele muito nervoso, muito afoito, Ansioso, discutindo. né? É, não Tá sei. ansioso ainda. Ele vai crescer. Será, cara? Vai, pô. Se até hoje não cresceu. Pô, dá tempo Mas ainda. assim, o torcedor do Santista tem que ficar preocupado, porque hoje o Santos está com 22 pontos, mas é um ponto do time que está na zona de rebaixamento, que é o Vasco e o Remo, né? E o torcedor do Santos precisa se atentar aí, né? Porque o Santos parece que quando voltar a jogar, essa semana ele não joga pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem um jogo de volta da Sul-Americana, mas vai ter um confronto dificílimo contra o Atlético Paranaense na Baixada. Então, na Arena da Baixada, né? Então, o Santos precisa abrir o olho, porque se perder esse jogo, Elias, pode ser que vá dormir na zona de É. rebaixamento. E aí, como costuma se dizer, né? Na zona de rebaixamento, um time grande começa a se complicar aí. Pressão, psicológico, Exatamente. o cara fica, vamos sair dali, vamos sair, parece que tem uma bola no pé do jogador, de todo mundo, que o negócio não vai. É difícil, né? O cara chegar ali e sair. Eu penso assim, porque, pô, você tá indo bem, de repente, voltando até no São Bernardo. Ó, se ele chegar num momento desse, depois de tudo que ele passou no campeonato, vai, o cara fica numa pressão para querer sair dali, cobrança de Então, torcida. Aí estamos falando do Santos com torcida grande, né? Apesar das brincadeiras e tal, mas assim, uma torcida forte, né? Que é a torcida jovem, vai cobrar. se- Isso acaba tendo né, reflexo em campo com os jogadores, né? exatamente, Elias. E sem dizer porque assim, o Santos agora iria jogar contra o São Paulo, né? Por conta desse jogo contra da Sul-Americana, esse jogo foi adiado. Mas assim, imagina você ter um clássico e depois você ter um jogo fora contra o Atlético Paranaense. Cara, são jogos pesados. Se você de repente, aí você vai ter esse jogo a menos, mas se você perde esse jogo que falta e você na zona de rebaixamento, você vendo seus adversários se distanciando, a perspectiva não é muito boa. Então o Santos precisa realmente se adequar, o Cuca precisa ver o que está errado ali para mexer nas peças que tá faltando ali, né? Inclusive, parece que teve um ruído aí de que o Neymar foi cobrar os mais jovens, e isso não caiu muito bem, A estrela cadente tá causando, chegou né? causando. E aí isso de repente mexe com o elenco, e aí vão achar que aquela coisa, o Neymar só porque é estrela, se acha. Pode surgir essas questões dentro do time, de repente sim. Então o técnico precisa chamar o pessoal. Mas, gente, e aí? Vamos nos unir porque o Santos é maior do que qualquer um aqui. Ixi, aí não, hein? Isso aí vai dar aquela história do Romário que ele falou: seus espanhóis de merda, tô indo embora daqui. Não, acho que não é bem por aí, não. Porque senão, É, se for assim, cara, o Santos acabou, né? O Santos tem que pensar nele, né? Não pode pensar justamente só no jogador, né? O Neymar faz parte do elenco. Então, acredito até que ele tem se esforçado para ajudar o time, mas os outros também precisam ter a ciência de que não basta só jogar a bola para ele para que ele resolva. Precisa jogar pro Neymar, assim como o Neymar tem que jogar pro time. Não pode ter apenas o estrelismo, né? Ah, eu sou o cara e eu vou resolver. vamos acompanhar os próximos jogos. Aí, vamos dar uma acelerada aqui para a gente chegar na Copa do Mundo, senão a gente não vai conseguir. A Copa do Mundo tem bastante coisa aqui que o Wallace quer falar e que eu não sei não, hein? Mas enfim. Corinthians, time do coração aí do PC. O Corinthians e PC, Bahia, né? o PC Corinthians e Bahia ficou no 1 a 1, né, Elias? É, Os grandes mesmo não venceu um, né?
Então, cara, mas assim, os clubes paulistas, né, vamos dizer assim. É. Cara, o Corinthians tá certo, foi o Remo em casa, na volta do Brasileirão, deu um sinal de que assim, opa, Corinthians aí acho que deu uma mudada, mas ontem o jogo também foi decepcionante, cara. Porque o Corinthians faz 1-0 no Bahia e depois se retrai todo e não consegue jogar. Bahia teve, vamos dizer, como costuma falar, né, no jargão do futebol, fez 4 gols para valer um. Tá certo que, né, na minha visão, modo de ver, os gols foram bem anulados, né? Porque foram impedidos e teve um gol ali que o cara quase chutou a cabeça do jogador Hum. do Corinthians. Será que foi de E propósito? aí, Oh, não, foi confundi com a disputa de bola. bola, mas ele Cara. elevou um pouco o pé e o juiz já tinha Ah, foi marcado. pênalti, então foi proposital. O árbitro já tinha apitado a falta antes da bola entrar, então não tem muito o que discutir. Mas assim, o que a gente vê, o Corinthians fez um grande primeiro tempo contra o Remo. É, um, um modo de ser do Fernando Diniz, tá, Elias? É aquele toque de bola, um jogo envolvente. O Corinthians fez 3-0 ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo só administrou o jogo. E aí contra o Bahia, que você achava que o Corinthians ia repetir uma boa atuação, né? Ou próximo do que foi, não foi bem assim, né? Fez um primeiro gol, um bonito gol do Andileri. E aí acabou sofrendo o empate ainda no final do primeiro tempo, mas depois não teve muita reação. eh, Ficou ali as duas equipes mais brigando do que jogando futebol, tretinhas, tá certo que acho que elevaram muito os nervos ali da partida e o futebol ficou para segundo plano, né? É, E e aí aí ficou o resultado empatou, de né? 1-1, Que vai mas fazer diferença, né? Lá na frente pode dar trabalho então, pra eu, eles. eu acho assim, cara, o Bahia tem um bom time, Elias, tem feito um bom campeonato, tá? É, Corinthians conquistar um ponto lá na Bahia não é ruim pro clube, em vistas de campeonato, do que ele projeta. Vai ali brigar por Libertadores, eu acho que é válido esse empate. O que se julga mais, o que eu acho, não vou dizer preocupante, mas, como eu disse, decepcionante é o modo como o Corinthians se comportou. Eu acho que poderia ter jogado mais. Cara, tá na hora do futebol brasileiro, não vou falar só do Corinthians, mas da grande maioria dos times aí. O pessoal parar de fazer gol, querer se retrancar, querer ficar segurando partida. Pô, quando a gente tava conversando lá fora, né, Elias? A gente tá vendo uma Copa do Mundo. A gente viu várias seleções aí jogando pra frente, pra cima, buscando gol. Você tem a própria aí, a seleção de Cabo Verde, que fez uma grande Copa do Mundo, batendo de frente com grandes seleções. Por que não arriscar, cara? Por que não você tentar fazer um jogo bonito, né? Tentar encarar seu adversário, por mais que possa ser melhor, mas de igual para igual, ou minimizar, né? Tentar fazer um jogo bonito. A gente vai chegar lá, eu vou dar um exemplo de Atlético e Palmeiras, mas, cara, encarar o jogo de frente, né? Não ter medo. Até como a gente tava falando aqui no comecinho, antes de entrar, que a Espanha foi campeã e a Argentina decepcionou, né? Só deu a Espanha no jogo, a Argentina foi querer ir pra cima quando tomou o gol. E aí, com um jogador a menos ainda, como é que você vai querer encarar seu adversário? Então, eu acho que tá na hora, né, principalmente do futebol brasileiro, a gente parar de ficar de toquinho pra trás, tentar ir mais pra cima e fazer não um jogo mais aberto, mas encarar, fazer um jogo competitivo. Tá certo. Grande Corinthians e Bahia, depois passando do Corinthians vai o Flamengo e São Paulo, 1-1 também. 1-1 também. O Flamengo perdeu a chance aí de encostar no Palmeiras, né, Elias? Embora, daqui a pouco a gente vai falar também, mas diminuiu um pouquinho a distância entre os dois, mas o Flamengo teve chance aí de fazer pelo menos aproveitar, né, o tropeço do Palmeiras e encostar um pouco mais, já que tem um jogo a menos, né? Hoje está a 6 pontos do Palmeiras. Tem um jogo a menos, né, do Alviverde Paulista aí. Se ganhar, de repente diminui essa diferença aí para 3 pontos. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo, né? O São Paulo ali um pouco acuado, né? Então não foi um Tentando jogo se equilibrado, foi.
Não, não foi. O Flamengo, o primeiro tempo foi melhor, tá? O segundo tempo, o Flamengo até tentou, depois que fez o gol aí deu uma recuada, né? O São Aí Paulo, empate. o Dorival fez umas mexidas ali no time, que aí surtiram efeito, né? Que o São Paulo conseguiu o empate. E até porque também precisava dar uma resposta, né, Elias? Depois da derrota que teve o Atlético Paranaense, não foi no Morumbi, né? Mas tinha um mando de campo. Perdeu em casa, né? Vamos dizer assim, jogando em Bragança, mas estava com mando de jogo, perdeu por 2-1 de virada. E aí que você volta ao que eu tava falando, cara, como é que você consegue encarar o Flamengo no Maracanã, né? Faz ali os seus jogos, entende que o adversário é melhor, mas não tem medo de ir pra cima, né? Porque o São Paulo teve a sua estratégia de jogo, vamos dizer assim, conseguiu segurar o Flamengo, mas com o Atlético Paranaense não fez não teve o mesmo desempenho, né? O São Paulo vai pro primeiro tempo contra o Atlético Paranaense ganhando de 1-0, mas em 5 minutos é uma virada assim que parece que o time voltou dormindo. Acho que os caras foram pro intervalo, comeram uma feijoada, Voltaram penso. voltaram pesado, aí toma a virada e depois pra você buscar, porque o Atlético Paranaense é um bom time também, tá, Elias? Tá crescendo na competição, tá na terceira colocação aí do Brasileirão. E, tipo assim, o São Paulo meio que parece que, pô, entregou o jogo. Não teve um desempenho assim acima de que, assim, não, vamos pra cima, estamos em casa, estamos com o apoio do torcedor, então não podemos deixar o adversário nos dominar. E foi totalmente ao contrário. O Atlético até na oportunidade teve até chance de fazer 3-1. E aí no Maracanã, o São Paulo sofreu um pouco, na verdade, mas fez um bom jogo. Não dá pra dizer assim que foi totalmente dominado, o Flamengo perdendo um gol um atrás do outro, bola na trave, o goleiro fazendo grandes defesas. O Rafael trabalhou em algumas bolas, ok, mas normal. Lances de jogos, mas o São Paulo teve ali um desempenho para poder segurar o Flamengo. Bom, então no frigir dos ovos, os dois deixaram a desejar, principalmente ali no ataque. Acredito que mais o Flamengo, tá? Mais Flamengo, né? Por jogar em casa, por precisar de pontuar para buscar ali a A liderança, né? liderança. Junto ao Palmeiras, que hoje é o principal rival. É, criou algumas jogadas, mas não pra dizer que assim que, tipo, Convenceu. não que convenceu, sabe, beleza, mas assim que massacrou o São Paulo. Massacrou. Não foi como a gente tá acostumado ver, ou como se escuta falar que o Flamengo e É, Palmeiras os melhores há muito tempo. exatamente, entendeu? Por, nessa relação, acredito que sim, o São Paulo até que não foi ruim, né? Mas lógico, se você pegar time por time, o Flamengo é melhor. O São Paulo entendeu isso, né? Dentro das suas possibilidades, conseguiu segurar e trouxe um ponto lá do Rio de Janeiro que para ele não é ruim. Não, excelente. E o Palmeiras e Atlético? 1-2 para o Atlético. Foi surpresa para você? Já que o Então, Palmeiras, né, voltando a é, falar, no aí, time e tal. exatamente, vamos lá, Elias. Palmeiras líder do campeonato, time a ser batido. Cara, realmente para mim é surpresa acreditar que poderia ser pelo menos um empate ali, mas Palmeiras não jogou mal, né? Mas teve uma falha do goleiro, uma falha grotesca ali no primeiro gol. É, mas o Atlético, como eu tava falando, não teve aquele medo de ficar recuado esperando o Palmeiras, não, Elias. O primeiro tempo conseguiu, em cima da sua estratégia, entendendo que o Palmeiras tinha um melhor time, que vinha de um bom momento, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor. Segurou, mas no segundo tempo o Atlético teve mais chances do que o próprio Palmeiras. O placar poderia até ter sido maior aí desses 2-1, se conseguisse, né, uma finalização melhor ali, mas o Atlético jogando ali nos contra-ataques conseguiu se impor. O Palmeiras não teve aquelas grandes chances como a gente é acostumado a ver, e foi um jogo bacana de se assistir, Elias. Quem acompanhou o jogo, né, lógico, tirando o torcedor palmeirense, né, que não viu seu time vencer, mas quem estava de fora viu um grande jogo, um jogo bacana. O Atlético então aproveitou bem lá os contra-ataques dele e foi para cima e conseguiu Sim, levar o conseguiu pontinho, levar. os pontinhos que Eu acho que precisava. o que abriu, o que
deixou o jogo mais dinâmico foi o gol do Atlético, né? É, o Atlético já volta do intervalo com uma postura diferente, Elias. No primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor. O Atlético então só tinha tido uma grande chance, que para mim foi a melhor do jogo, né? O Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, fez uma grande defesa, mas até então o Palmeiras tinha criado as oportunidades, né? Mas nada de que, tipo assim, uma baita jogada, Jogada. grandes lances. Tá aquecendo os motores É também, isso. né? Aí acho que no intervalo o Atlético se organizou melhor e partiu para cima do Palmeiras. E tanto que o lance saiu não de uma jogada assim, foi uma jogada individual, mas assim, numa falha do goleiro, que aí o Palmeiras teve que ir para cima. Conseguiu o gol de empate, né? Porque depois o Abel mexeu, botou o time para frente. Aí conseguiu empatar e aí num novo contra-ataque o Atlético conseguiu fazer o 2-1. O que a gente entendia do Palmeiras é que assim, o Palmeiras voltou da Copa do Mundo, fez 3-1 no Coritiba fora, Coritiba que vinha fazendo um grande campeonato também. E aí você fala, pô, o Palmeiras voltou bem, né? Então, possivelmente vai deslanchar aí. Só É. que aí o Atlético fez Deu uma paradinha nele. Falou, é, opa, calma aí. e pra você ver, Elias, fazia mais de um ano que o Palmeiras não perdia no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. O Galo veio e deu-lhe uma É. esporada, então. Então, assim, pra você ver o tamanho da vitória que o Atlético teve neste domingo diante do Palmeiras. Parabéns pro Palmeiras, né? Bom, nesses placares que você trouxe e os resultados, a gente pode falar que ninguém, pode falar, não, ninguém se destacou na rodada, o campeonato está aberto, né? É, O que vai pesar mais aí? São pontos em casa agora, que vai ter uma, que vai, o time acaba levando uma vantagem, quem conseguir dominar mais agora esses resultados. então, Porque assim, tá uma pare, tá igual. eu vejo assim, Elias, acredito que o campeonato vai ficar ali entre Palmeiras e O Flamengo de Flamengo, né? novo, né? Não tem muito que fugir disso, né? O Flamengo tem um jogo a menos, hoje tá com 38, pode chegar a 41, e aí Palmeiras e Flamengo se enfrentam agora no segundo turno, né? Ali pode ser o jogo decisivo também, que já vai ser quase na reta final do campeonato. Aí vai ver como é que vai estar a pontuação. É, lógico, os jogos em casa decidem, mas eu acho que quem vai decidir mesmo o campeão vão ser os jogos fora. Ah, não, você acha É, que é os jogos fora? quem conseguir pontuar mais fora de casa, eu acho que leva o campeonato, né, Elias? Lógico que perder ponto em casa pesa, né? Mas às vezes se você, que nem o Flamengo, empatou onde com o São Paulo, aí vai pegar o Internacional. Se ele consegue vencer o Inter fora, aí, tipo, ele de repente recupera esses pontos. No jogo direto contra o Palmeiras, que vai ser fora de casa, se o Flamengo ganha esses pontos, aí já é uma questão de que o Flamengo consiga ali, de repente, na reta final, a chance de ganhar o título. Se o Palmeiras consegue um empate diante do Flamengo em casa ou a vitória, aí o Palmeiras dá um salto maior, entendeu? É, na minha visão é isso, cara. Os jogos em casa são importantes, mas fora de casa acho que vai ser o primordial para definir o campeão. Definir. É onde O é Atlético mais para difícil, né, é, de você pontuar. o Atlético, Fazer 3 pontos, né? então, o Atlético Paranaense já estava bem, voltou aí, venceu o São Paulo fora na rodada passada, bateu o Internacional em casa agora. É uma equipe que tá em evolução, tá crescendo. E tá ali, tá com 36 pontos. Vai chegar? Aí só o tempo vai dizer, né? Mas se de repente conseguir tirar pontos de Palmeiras e Flamengo, de repente entra nessa briga, porque até então o Fluminense estava, mas o Fluminense também deu uma decaída, veio com 2 empates aí, Aí já então fica mais já fica um difícil. pouco, vai ficando para Aí vai trás. Então, mostrando quem é os que estão ali na é, liderança mesmo, é que vai levar esse campeonato, né? Mas é isso, Campeonato Brasileiro aí de volta, com bastante empate, né, nessa rodada. então bastante empate, né? Para você ver que eu acho que a parada da Copa do Mundo fez bem para as equipes, hein, Elias? Foi bem, fez bem. Porque, cara, é muito empate, assim. Então você vê que Tá parece que todo o mundo, campeonato tá bem deu uma competitivo. nivelada, deu uma.
Não nivelado, mas assim, tá É competitivo. competitivo. É isso aí. Acho que as equipes devem ter se organizado ali, vão. Efeito Copa do Mundo, então, né? E isso Vamos que assim, dizer. não houve, ainda nenhuma equipe trouxe um grande reforço ainda, né? A janela abriu agora, né? Para reforço. Ah, então agora já pode fazer esse reforço aí. Então você vê que de repente ali acho que os técnicos conseguiram trabalhar, né? Nessa parada aí, acertar alguns detalhes. Vamos ver daqui para frente, né? Se isso vai se É, o manter. problema é. Como eu te disse, Corinthians, né, contra o Remo deu uma grande resposta, assim, era aquilo que o torcedor queria ver, mas já contra o Bahia não foi aquilo. O Palmeiras ganhou do Coritiba também, jogando muito bem, lá em Curitiba, e aí contra o Atlético Mineiro, aí já teve um tropeço, né? A mesma coisa do Flamengo, mete 4-0 na Chapecoense, tá certo que o Chapecoense não caminha muito bem das pernas, mas aí empata com o São Paulo. A própria Chape, que tomou uma goleada do Flamengo, vai à Vila Belmiro e consegue arrancar o empate do Santos. Então é um campeonato que começa ali a dar uma amostra de que pode estar tendo Vamos ver. um Agora equilíbrio aí, ou tá aquecendo. Vamos ver. Daqui a pouco, é, com 2, 3 jogos, a gente vai ter uma visão melhor desse turno aí, ou a com esse gente vê que os retorno. jogadores às vezes recuperaram a sua forma e estão apresentando algo melhor agora, mas Ou a Copa do Mundo também trouxe aquela questão, muito jogador mimimi, que não se esforçou e tal, os caras falaram, vamos também pra cima mostrar que nós pode somos ser, geração 90 também, né? Vamos pelo menos incorporar. pode ser, cara. É um bom detalhe isso daí. O cara, Porque porque assim, a gente lógico, ouviu falar muito que os jogadores da seleção foram muito, assim, sim, aquém do que se esperava, e aí começou o vídeo pra lá, que os fazendo caras muito estão meio corpo mole, né, fresco, Elias? Muito estão mais corpo pra mole. fresco do que pra jogador. Não, porque assim, É uma pena. que a gente pode analisar aí, hum, como eu já citei, Cabo Verde, né? Que você vai pegar, você não vê grandes jogadores, mas é uma seleção que todo mundo achava que ia bater e ninguém bateu assim como se esperava. E demonstrou bons jogos. A Argentina que demonstrou raça, né? Que é o que todo mundo queria ver na seleção. Ela mostrou, fez o papel dela. Então, a E própria chegou na final, com seleção, raça. inglesa, né? Que apesar de ter ficado na semifinal, mas também jogou bem. E aí, lógico, a Espanha que já tem um conjunto e a França que tem grandes jogadores que também formam um bom time. Mas, cara, você vê que precisa dar um ânimo, né? Nesses jogadores que fala, cara, se eles fazem, por que que a gente também não Não pode pode fazer? fazer. Também quero chegar lá. E assim a gente entra no momento Copa do Mundo. Espanha campeão 1-0 em cima da Argentina. Resultado surpreendeu ou não, talvez. Para muitos, principalmente o Vampeta e o Wallace, que já falava que a Espanha seria campeã, né, Wallace? Esses dois acertaram, né? Mas o que ficou depois de toda essa toada que todos nós já conhecemos, ficou a grande questão que todo mundo está trazendo, nós vamos trazer aqui também, né? Que agora é sobre o debate quem fica com a coroa. O Pelé vai perder a coroa dele ou o Messi que vai ter uma coroa para ele? O que que você fala sobre isso, meu querido Wallace? Vamos lá, Elias. E aí, PC? Vamos lá. Difícil, hein? Cara, Não, eu não acho que é difícil, não. Eu é, tenho minha opinião formada. é, Eu eu acho sou. assim que vai entrar num grande debate. é, e isso, para mim, não entra só em questão de títulos, tá, Elias? Porque muito se fala, Pelé tem 3 Copas do Mundo, Messi tem uma. E aí a gente vai analisar algumas questões. O Messi tem mais títulos em clubes do que o Pelé. Aí vai ficar aquele jogo de quem torce mais pra quem, entendeu? Eu acho assim, na minha opinião, quem acompanha as redes sociais vê que isso aí tá bem aflorado, mas assim, eu acho que a gente tem que deixar cada um no seu tempo. Pelé foi, no século passado, foi o maior jogador, né, até então, e pra mim, né, o Messi, nesse século, é o maior. E por que que eu falo isso, Elias? Porque futebol jogado naquela época era de um jeito, hoje é de outro. Ah, mas se o Pelé jogasse hoje, não sei o quê. Mas, cara, mas antigamente,
os jogadores não eram profissionais. Hoje os jogadores são profissionais e é mais difícil. Ah, mas o Messi não jogou em campo ruim. Tá ok, mas eh, mesmo jogando com grandes profissionais, com grandes jogadores, ele conseguiu desenvolver eh, a habilidade. Aí fica uma questão, Elias. O Pelé foi completo. Que eu acho que aí destoa um pouquinho, porque assim, cara, beleza. O Cristiano Ronaldo até então também foi completo, né? Batia de direita, esquerda e cabeceava. E aí você imagina, o Messi com uma perna só fez o que fez, imagina se ele fosse completo. Aí eu entro numa questão de um desenho na década de 90, PC, que se chamava Cavaleiros do Zodíaco. Bom, né? Eu gostava. Aí assim, os Cavaleiros do Zodíaco, Elias, eles enfrentavam os Cavaleiros de Ouro que tinham o sexto sentido. E eles precisavam despertar esse sexto sentido para chegar lá no auge. Eu acho que o Messi está mais ou menos nessa comparação. Imagine se ele é destro e cabeceava, ele ainda estava buscando a perfeição para chegar no mesmo nível. Então, por isso que eu acho que assim, cada um tem que ficar no seu tempo. O Pelé foi o que foi, né? É, eu vejo muito assim gente batendo que o futebol, o Pelé foi o futebol, né? Ele que colocou o futebol, mas representava o futebol, mas, cara, o futebol surgiu antes dele, né? A gente é apaixonado pelo esporte porque veio essa questão de grandes jogadas, grandes jogadores, e que ele, lógico, eternizou vários lances. Só que aí teve a evolução, e que para mim, nesse sentido, com a evolução, Elias, eu não vi grandes, quer dizer, não vi. Teve grandes jogadores, mas que não chegou então no seu grande auge, assim como o Messi apresentou, entendeu? Eu acho que para esse século a gente pode ficar com um jogador e os dois tá ali, ó. Não vejo a diferença. De repente, só poderíamos dizer assim, quem sabe, se de repente todos jogassem na mesma época, né? Porque assim, até então, eu não sei se É, mas você, é por isso que vai aparecer sempre até, essa discussão, porque exato, porque assim, vai aparecer outros melhores, com certeza, do que o Messi daqui a pouco, então, é só pra você em uma entender. outra época, né? Pois é, então, vai saber quantos anos agora. Não, nós não vamos ver, né? Agora ficou Porque difícil. assim, antigamente se falava, cara, não sei se seu pai, se seu avô falava, mas tinha discussão assim, discussão não, né? Falava-se muito do Garrincha. O Garrincha foi muito esquecido também. Foi um grande jogador, cara. E eu não sei por que que não falam que ele poderia ser comparado ao Pelé. O que você está querendo dizer é o seguinte: o Pelé é rei no século XXI e o Messi no É, século XX e o e o Messi no Messi século século XXI. XXI. Eu não vejo porque assim você querer comparar, é cada um no seu tempo. Porque o futebol, ele foi jogado de uma certa forma até É. uma Com certa alguns época. detalhes. Então, essa forma inclui a proteção da arbitragem ali para o Messi e para o Pelé, não. Não sei, né? Se discutiu muito isso, né? Não, mas tá protegendo, levando a Argentina para ir É, para a final. hoje se fala muito, lógico. Cara, tem lances ali que você olha assim que realmente O Messi não acontece. conseguiria dar uma cabeçada naquela bola do Pelé. Não nas bolas dele, na bola que jogava na época. Não E se ele sabe, também mas não assim, ia fazer o que ele fez com o jogador da Espanha lá, o cabeludo, falando que o cara tava pondo a mão na boca que não pode falar mais nada hoje, né? mas aí vamos lá, mas assim, talvez você não via o Pelé saindo driblando no meio do campo até o gol. É, vamos lá, vai indo. Mas ele não era, o E aí Messi não é poeta e nem você, tocava nem no você, punho. você, você também não via o Messi dando cotovelada igual o Pelé deu no jogador do Uruguai. É. Hum. Aí vem uma proteção. Cara, são lances, velho. Que por isso que eu acho que cada um tem o seu tempo ali, cara. Não dá pra entrar numa discussão, cada um tem o seu gosto também. Eu ouvi falar que, assim, só pra finalizar aqui, Isso. que antigamente a Argentina ficava isolada no mundo falando que Pelé era maior que Maradona. Eu acho que logo, logo, no andar da carruagem, o Brasil
vai ficar isolado falando que o Pelé é maior do que, Que é que Messi. Messi. Uma questão eu tenho certeza: nenhum argentino vai falar que o Messi não pode ser o rei. Eles vão bater, vão comprar essa ideia e vão levar para frente, que eles são teimosos. Mas eu prefiro Pelé. Continua rei. Que a coroa fique aqui no Brasil. Um grande abraço, Wallace. Um grande abraço, gente. Até a próxima e é isso aí. PC é o cara que manda.